Olá, queridos irmãos que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos acessarão em outra oportunidade. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, aqui do Rio de Janeiro, estamos em comunhão com Jesus para mais um Evangelho no Lar online. Estejamos juntos nessa comunhão com o nosso Divino Mestre. Para tal, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, por esta oportunidade abençoada de aqui estarmos reunidos em seu nome, Mestre, trazendo os seus conceitos evangélicos para os nossos lares, para alimentar nossas almas e assim podermos ir trilhando a nossa caminhada, pautados no vosso ensinamento. Obrigado, guias e mentores amigos, que em nome do Mestre Jesus estão conosco, nos assistindo, nos inspirando. Mas, sobretudo, nós agradecemos ao nosso Pai maior, amado e misericordioso, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar online de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós estamos no primeiro item, não é? Cujo subtítulo é Fazer o bem sem ostentação. Vamos à leitura? Tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Vamos dar uma palavrinha, uma paradinha aqui, não é? Para refletirmos e lembrarmos que essa passagem nos remete lá à parábola do fariseu e do publicano, não é? Ambos oravam na sinagoga, com posturas completamente diferentes. O fariseu, orgulhoso e autossuficiente, orava para se vangloriar das suas ações e da sua própria justiça. Então, ele dizia: não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, referindo-se ao irmão publicano que estava ali no ambiente, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, ele estava ostentando o que ele doava. Enquanto isso, um publicano humilde e reconhecendo a sua condição de pecador,
orava para pedir misericórdia e perdão. É isso, meus irmãos, ele estava cumprindo, né, o que a lei de Deus nos ensina e espera de nós. Vamos continuar. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Na questão 888A de O Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo responde ao questionamento de Kardec, né? Dá-se-á que reproveis a esmola? E olha que beleza de resposta. Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa, é benévola, está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe, não é? Então, aquele, né, meus irmãos, que está num momento kármico difícil, necessitando da nossa caridade. E aí ele continua. Aí ele a recebe, né, aceita, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tornardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. É isso mesmo, não é? Então, a gente lembra aqui, nós que aqui no Rio de Janeiro utilizamos transporte público, às vezes entra uma pessoa pedinte e você nota que é uma pessoa forte, não é? Mas ele já começa assim com um discurso, olha, senhores, eu não estou aqui roubando, estou pedindo a sua ajuda, num tom que intimida aquelas pessoas que estão presentes, entendeu, meus irmãos? Então, até para pedir, né, é preciso também ter humildade, porque nem sempre os que pedem são os que estão verdadeiramente necessitados. E aí São Vicente continua, não é? O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. E mais à frente, ele ainda fala nesta mensagem: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, situação como reencarna, ou na erraticidade, ou seja, meus irmãos, quando ele está desencarnado, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ou seja, a moeda, né?
ou que vou-lo ousa pedir, ao que vou-lo ousa pedir, mas a que nos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos de nossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quanto ensinamento, não é, meus irmãos, nessa mensagem do nosso querido São Vicente de Paulo. Vamos, então, dar prosseguimento a esse item 1. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, é isso. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Muito ensinamento, né, meus irmãos? Vamos avançar agora para o item 2. Tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar isto a alguém. Vamos dar uma paradinha para entender o porquê, né? Jesus pediu para ele não sair espalhando, né, essa boa nova da cura. O mestre, ele não veio aqui entre nós para fazer seu nome como curador, não é, meus irmãos? Ele não queria que os seus milagres atraíssem muitas atenções. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, João nos diz: os milagres que tinham o objetivo de apoiar a mensagem de Jesus sobre a vinda do reino de Deus, mas agora as pessoas só vinham por causa dos milagres. Era isso que Jesus queria evitar. Muitos não acreditavam nele, mas apenas queriam ver os sinais por si mesmos. E aí a gente viu que aquele irmão que foi curado, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 45, ele não atendeu ao que Jesus orientou para que ele não saísse divulgando. Ele ficou tão feliz com aquilo que ele foi contando e gerou esse inconveniente, né? E vamos assim continuando o que diz o Evangelho. Mas ide vos mostrar aos sacerdotes. Eu oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Então, quando Jesus disse: Ide vos mostrar aos sacerdotes, meus irmãos, era para que ele tivesse autorização para voltar a participar ativamente daquela vida comunitária ali entre os judeus, entendeu? O que não era permitido às pessoas que tinham lepra, que eram considerados impuros, e por isso eram excluídos da sociedade. A hanseníase
naquela época, era considerada castigo divino pela pessoa ter cometido algum pecado. Então, elas eram levadas para o Vale dos Leprosos. Agora, o que foi que Moisés determinou e que Jesus falou, né? Que aí se cumpriria, né? O dom prescrito por Moisés. Ele determinou, meus irmãos, que para servir de testemunho, o leproso curado deveria apresentar ao sacerdote a oferta que a lei de Moisés exigia para a purificação, como forma de comprovação da cura para aquele povo. Essa oferta era um sacrifício que, conforme a lei, devia ser feito para confirmar. A gente sabe, não é, que na religião judaica eles sacrificavam animaizinhos, né, para efetivar os seus fundamentos religiosos. Então, é esse o nosso entendimento desses parágrafos, né, que nós lemos, itens 1 e 2 desse capítulo 13. Agora vamos passar para a nossa querida Vânia, que vai dar prosseguimento com o item 3. A palavra é sua, querida. Olá, eu sou a Vânia. Vamos dar a sequência ao nosso encontro de hoje, pedindo, se você faz o bem, exibindo-se, mostrando-se com ostentação, com orgulho e vaidade, ou você é muito discreto? Vamos ver? Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Constitui sinal incontestável de grande sabedoria moral. Porque, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Vamos fazer uma pausa aqui para algumas considerações. Aqui Kardec está desenvolvendo os itens 1 e 2, dizendo que há grande mérito em fazer o bem sem se mostrar, sem se envaidecer, sem ficar orgulhoso. Ele considera que é um sinal de grande superioridade moral, né? Porque para proceder assim, Kardec nos diz que é preciso deixar de pensar na vida presente e se identificar com a vida futura. Tá? Para quê? Para que o ato que você praticou vá ao encontro da vontade de Deus e não da vontade dos homens. Porque aquele que espera, ou que confia mais, ou que conta com a aprovação dos homens, ele prefere assim do que ter fé em Deus. E eles também dão mais valor à vida presente. Né? É uma grande diferença, porque quem conta, ou quem se satisfaz apenas com a aprovação de Deus, né, é aquela criatura que deposita fé em Deus, é aquela criatura também que
crê na vida futura. Então, por isso que tudo o que existe aqui no mundo, físico, material, é transitório e é passageiro. Então, entram aí, vamos relembrar, não só os títulos acadêmicos, os títulos de honra, mas também todos os bens terrenos, todas as propriedades, bens móveis e imóveis, e também os afetos nossos. Muita gente não para pensar nisso, porque quando nós partimos, nós não levamos conosco aqueles a quem amamos, né? Mesmo se for um acidente de família, é outra história. Depois, no outro momento, nós falaremos sobre isso. E aí Kardec continua. Quantos há que só dão a esmola na expectativa de o que recebe irá bradar, gritar, divulgar por toda parte o benefício recebido, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou. Deus não lhe deve mais nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Aí pegou para valer, né? O que Kardec alerta? As que dão na expectativa de que o beneficiado vá gritar, divulgar por toda o benefício, ou então que em público, quer dizer, no meio de muitas pessoas, eles dão grandes somas, ao passo que as ocultas ou na intimidade eles não dariam uma única moeda. Por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Significa o quê? Que a gratidão de alguém, o elogio de outro, o aplauso de outro, são manifestações que alimentam o orgulho e a vaidade. Então, por isso que Jesus disse que esses que fazem divulgando os seus feitos, eles já receberam a recompensa. Por quê? A própria divulgação é a recompensa, mas a criatura ainda vai ter que ser encaminhada para o aprendizado da humildade, que é o sentimento contrário ao orgulho. Então, mesmo que você benefícios materiais auxiliando pessoas e instituições, se você ostentou, divulgou, você vai receber o troco pelo seu orgulho. O aprendizado resultante do fato de que você agiu com orgulho, você fez com a mão e mostrou a outra também, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Estamos acompanhando no que já foi falado, comentado, que realmente é o orgulho e a vaidade, né, os dois elementos mais envolvidos com essa prática da ostentação. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, a beneficência simples, humilde. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, o disfarce. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados, desvalorizados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão.
Nesse trecho, Kardec, então, destaca o significado da expressão não saber a mão esquerda o que dá a mão direita, que é, segundo Kardec, a caracterização da beneficência modesta, ou seja, da prática do bem de maneira simples, com humildade, com discrição, sem alarde, sem divulgação. E quando ele fala que existe uma modéstia real, quer dizer, verdadeira, ele lembra a falsa modéstia. E aí é algo que muitos, às vezes, não percebem no outro. O que é a falsa modéstia? É o fingimento, o disfarce da modéstia. E aí Kardec chamou atenção para o fato de que é aquela pessoa, quem é o falso modesto, que deixa uma pontinha, para que ele seja identificado como benfeitor. Kardec se refere a pessoas assim como benfeitores orgulhosos, e que eles são desvalorizados, depreciados entre os homens. Imagine perante Deus. Né? Conforme ele já falou anteriormente, aqui ele ratifica, ele confirma que os benfeitores orgulhosos, aquele que fazem ostentação, que dizem que são eles que estão doando isso e mais aquilo, eles já receberam a sua recompensa, porque eles foram vistos, ou então tiveram seus nomes divulgados pelos atos feitos, e aí Kardec diz que é tudo isso que eles terão, nada mais. Fica aí o alerta para todos nós, porque sempre é tempo de nós nos corrigirmos contra essa prática, ou por essa prática, né, de divulgar aquilo que nós tenhamos feito. Ah, Vânia, mas eu tenho que falar, porque senão o fulano ali que gosta de aparecer vai falar que foi ele. A melhor fala em relação a esse caso exposto é: não nos preocupemos tanto com o que o outro vai falar. Todos nós precisamos lembrar isso, nos corrigirmos disso, né? Fazer o bem em segredo, porque está em segredo dos homens, mas é sabido por Deus. Então, Deus, que tudo sabe, tudo vê, que nos conhece melhor do que ninguém, dará a cada um de acordo com os seus méritos. E agora, Norminha vai fazer a leitura e comentário de uma lição espetacular. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia, vamos dando prosseguimento, né? Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir sua posição, em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Ó, para este, não há nem recompensa terrestre, porque está privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Ora, meus irmãos, quem faz o bem reclamando, não é? Lamentando, censurando, por exemplo, dizendo: vamos ver se você vai dar valor ao sacrifício que eu estou fazendo. Eu deixei de fazer tal e tal coisa para custear teu estudo. Gente, essa pessoa que faz esse tipo de cobrança não recebe recompensa, visto que não se apercebe
dos benefícios que poderia usufruir em seu favor, na bênção da oportunidade que está tendo de exercitar as qualificações nobres da alma. É dar, não é? De coração aberto. O prazer de servir, por esse prazer, de ajudar alguém, de desfazer antipatias e inimizades, conquistando um amigo para toda a eternidade. Nós sabemos que reencarnamos muitas vezes com pessoas que precisamos aparar arestas do passado. E talvez o nosso sacrifício de hoje seja essa forma abençoada que Deus nos concedeu, exatamente de superarmos antipatias e inimizades que fizemos no passado, sendo hoje amparadores, não é? E quantas vezes, meus irmãos, um exemplo, uma pessoa que hoje lucra vendendo drogas e enquanto mãezinhas sofrem as dores de ver os seus filhos dominados pela dependência, no futuro vão receber por filhos esses que elas mesmas propiciaram a tornarem-se dependentes no pretérito. E aí tem que ser benevolente, tem que doar a ele o amor, não é? Buscar os tratamentos psicológicos adequados, não é? Para a superação de quaisquer resquícios que esse ser possa trazer. É claro que pelo véu do esquecimento não vai saber que foi isso, mas o Pai sempre nos dá oportunidades de repararmos. E a benevolência é um dos instrumentos, a caridade também. Porque se a gente não fizer isso, meus irmãos, os irmãos beneficiados desta forma hostil nossa de cobrança, não é? Eles não enviarão energias de gratidão para nós que estamos fazendo aquele benefício, não é? Vamos lembrar que pensamento é energia. Então, não humilhemos ninguém, não é? Não façamos a beneficência com cobranças, com nenhuma coisa desse nível, porque nós estaremos desperdiçando, né, uma oportunidade de burilamento próprio nosso. Vamos dar prosseguimento à leitura? A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso. E salvaguardando sua dignidade de homem. Porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ele sabe encontrar palavras doces ela sabe encontrar palavras doces e afáveis
que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Então, meus irmãos, há aqueles irmãos que eles sentem-se constrangidos de receber esmola. Então, muitas vezes, eles batem à porta de pessoas que moram em casas, que têm grama, e eles pedem: será que a senhora não está precisando que eu faça uma, um trabalho de conservação na grama? Ele oferece-se para fazer algum tipo de serviço, para não falar, me ajuda que eu estou precisando, né? Ele não quer receber aquilo gratuitamente, ele quer dar algo em troca de si, entendeu? Agora, quando ao contrário, a pessoa que está beneficiando é que propõe: "Eu posso te ajudar, mas ó, lá em casa está precisando de uma capina. Você não poderia ir lá fazer isso?". Então, às vezes, pode ferir o irmão, né, que está precisando de uma ajuda. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na alma para não ferir os nossos irmãos, para não desperdiçarmos a oportunidade de ajudá-los. André Luiz nos dá muitos exemplos disso no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, Psicografia de Antônio Baduy Filho, na lição 155, Auxílio Fraterno, quando ele fala: dê o alimento, socorro o faminto, mas não exija gratidão. Dê o agasalho, ajude o necessitado, mas não dite condições. Dê o calçado, auxilie o infeliz, mas não faça inquérito. Dê o remédio, ampare o doente, mas não levante suspeita. Dê o enxoval, proteja a criança, mas não duvide da mãe. Dê o dinheiro, atenda ao pedido, mas não cause humilhação. A beneficência não é ajuda qualquer, é auxílio fraterno, que não se ostenta nem desdenha o necessitado, pois o bem que se faz ao próximo é sempre um bem a si mesmo. Então, olha quanto ensinamento, quantos exemplos esse querido benfeitor nos trouxe, né? Vamos finalizar o texto. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado, em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, não é? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto, não é? E eu sei de algum irmãozinho que está precisando de emprego, que está precisando de alguma ajuda, eu posso chegar para ele e falar: eu estou desenvolvendo um projeto tal e precisava tanto de uma pessoa com a sua habilidade. Então, a gente tenta encaixar aquele irmão em receber a beneficência, invertendo a posição, como se nós estivéssemos precisando dele. A gente poderia chamar qualquer profissional que soubesse fazer o que estamos necessitando, mas não perdemos a oportunidade de beneficiar um que a gente sabe que está muito necessitado. Isso, não é? É o que a espiritualidade nos diz, que a mão esquerda não sabe o que dá a mão direita. A gente faz o bem, ele não percebe que a gente está o ajudando voluntariamente. Ele pode até falar assim: nossa, Deus me ajudou. Essa pessoa veio para mim na hora que eu estava precisando, não é verdade? E é mesmo, é a mão de Deus agindo certo,
por linhas tortas. E, com certeza, um benefício chegando assim, dessa forma gentil, caridosa, vai gerar, certamente, energias positivas. Quando esse irmão lembrar-se daquele que o beneficiou, vai lembrar-se orando por ele, que Deus conceda que ele progrida no que ele está fazendo, porque é a situação da força energética do pensamento direcionada no bem e no amor, não é? Quando a gente age em benefício do próximo, assim como nós gostaríamos que agissem conosco se estivéssemos na mesma situação. É isso, meus irmãos. Vamos então, agora, terminando essa exposição, essa reflexão, passarmos para a nossa querida Vânia, para que ela possa fazer a magnetização ou fluidificação da água. Fiquem com Deus. Querida Vânia, a palavra é sua. Amigos, vamos unir os nossos pensamentos em Deus e em Jesus, que de nós possam emanar as boas vibrações para esse instante da magnetização ou fluidificação da água. A água que deverá ser tomada 3 vezes ao dia, uma quantidade equivalente a uma xícara de café, todos os dias, até o nosso próximo encontro. Cada um receba o medicamento de que necessita para fortalecê-lo física, psíquica, emocional e espiritualmente. Mestre Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, agradecendo por tudo que temos recebido e pedindo os medicamentos para todos aqueles que nos acompanham no Evangelho no Lar, online do JEPS Rio de Janeiro. Os medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas que pedimos, Senhor, sejam colocados, a fim de que todos, encarnados e desencarnados, sintam-se acolhidos, confortados, aliviados, consolados, e que se lembrem de que não estão sozinhos. Deus e Jesus, através dos seus emissários, enviam sempre auxílio para nos fortalecer em nossa caminhada evolutiva. E que assim seja, Senhor. Passamos para a prece final, agradecendo a Deus mais essa oportunidade de aprendizado, que todos os lares nesse instante recebam, Senhor, as vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, que o respeito, o diálogo e o afeto possam ser uma constante em todos os lares, Senhor. E pedimos para o planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Crianças, jovens, adultos, idosos, que todos, Senhor, sejamos envolvidos por este amor, por essa luz que nos esclarece e nos consola. E que Jesus continue sendo o nosso guia e modelo para a perfeição. Que todos nós, nesses instantes do Evangelho no Lar, possamos abrir mente e corações, sim, para as lições de cada encontro, objetivando sempre o nosso progresso moral e espiritual. E com os corações agradecidos, Senhor, em seu nome, encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.